o nosso irmão, amado, querido Everton. Amém. Aleluia. Você se alegra que Deus tem feito grandes coisas no nosso meio? Amém. Já vou logo passar o microfone para ele. Amém. Peraí, acho que não está certo não. Peraí. Rapaz, eu me sinto tão pequenininho, viu, Wilson? Eu também me sinto pequenininho, viu? Rapaz, tem que olhar. Oi, tudo bem? Aleluia. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Ele estava aqui no culto da quinta-feira, como Teresa disse pela manhã. Sempre que ele não tem um compromisso, porque às vezes não está jogando, mas está fora, está em treinamento, a agenda de um jogador de primeiro nível, no meu nível está sempre disponível. Amém? Mas de primeiro nível, queridos, é uma agenda muito compromissada. É uma agenda que tem poucos dias livres. Ainda mais com um time, né? De tantas qualidades, né? Além da seleção brasileira. Mas sempre quando ele não está com um compromisso com o time, porque é o trabalho dele, ele está disponível na igreja. Na quinta-feira ele esteve aqui e Deus deu uma palavra a ele. Amém? Uma coisa que eu aprendi a admirar em Everton é que ele não busca para si status, nem posição, nem coisa alguma. Ele está aqui porque Deus tratou comigo uma palavra para ele. E depois da palavra, Deus ainda me lembrou de convidá-lo para estar compartilhando do testemunho. Então recebe, porque é da parte do Senhor. Quem já conhece essa igreja, nós iniciamos essa igreja tem 12 anos e meio. Nós não somos guiados por título, não somos guiados por status, mas pelo Espírito de Deus. E eu, enquanto estava ali, disse a ele: seja livre no Espírito. Amém? E nos compartilhe aquilo que Deus tem colocado no coração dele. Ele tem sido um exemplo dentro e fora do campo, com a esposa, com os filhos que frequentam aqui também. Amém? Então recebe do homem de Deus. Porque se você não receber como sendo do Senhor, você vai gastar o seu tempo. Eu vou receber porque eu sei que veio da parte do Senhor. Amém? Agora, como Teresa disse, nós não podemos discriminar porque ele é famoso. Amém? Mas mais famoso é o Deus que ele serve. Amém? Seja livre, como foi dito. Se você quiser que eles cantem mais alguma coisa, se você quiser que eu cante espanhol. Não, né? Não colou ainda, né? Seja livre, amado. Boa noite, igreja. Salve a todos com a paz do Senhor, amém. Se o grupo de louvor quiser, pode ficar à vontade. É uma alegria muito grande poder estar aqui disponível para o Senhor. Acho que, né, o pastor falou, eu sirvo a Deus em todos os momentos, seja na vitória, seja na derrota. Eu tenho a convicção de que de onde Deus me tirou e na posição que Ele me colocou, e nada vai mudar a minha posição diante de Deus. Seja ganhando, seja perdendo. E confesso para vocês que quando perde é uma dor doída, mas maior o que está em mim do que o que está no mundo. Então, vamos para a próxima, que sempre Deus dá uma oportunidade do próximo jogo, Deus dá uma oportunidade da próxima vitória. E ontem doeu, mas terça-feira tem mais, e vamos firme que mais Deus tem para dar do que o inimigo para tirar. Amém? E antes de mais nada, antes de eu subir aqui e contar tudo aquilo que Deus proporcionou na minha vida, eu sentei ali quando eu cheguei, a pastora falou que eu cheguei ali, já estava para me buscar, mas acho que eu cheguei na hora certa. Porque Deus tocou forte no meu coração a respeito do casal ali. Deus não me chamou para missões, porque ainda não é meu tempo. Eu tenho outras coisas para fazer. Mas Deus chamou vocês. E aonde você for, eu irei contigo. E aonde Deus te levar, irei também. Então, a partir de agora, aonde Deus quiser te levar, você conta comigo, que não vai ser presencialmente porque não vai dar. Mas se Deus me deu a condição, eu quero ir contigo. O teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Amém? Então quero me colocar à tua disposição. Aonde Deus te chamar, você sabe que tem alguém, eu e minha esposa, que vamos apoiar vocês aonde Deus te chamar. Se Deus te chamar, a gente está junto para te apoiar. Amém? Aleluias, glória a Deus. É isso, meus amados.
Esse é Deus. Eu falo que às vezes eu me pergunto o que Deus quer de mim com tanta coisa boa que Ele me dá. E aí eu vou entendendo porque o que Deus me dá não é só para mim desfrutar, mas eu tenho uma missão e eu tenho algo para fazer mais do que isso. E naquele dia que essa jovem aqui falou, eu estava bem ali e falei assim, que eu daria muita coisa que eu tenho para ter a tua alegria, para ter a tua coragem, para saber falar como tu fala, para não ter vergonha de nada, para louvar a Deus em todas as circunstâncias, porque não é fácil, não é fácil, não é fácil. Eu daria muita coisa que eu tenho para ter a tua alegria, para ter a tua disposição e para ter a tua coragem, porque quando a gente decide a falar de Deus, a gente tem que ter coragem, sabe por quê? Porque enquanto você fala, fica outro ali só esperando tu dar um vacilo para dizer assim, tá falando da boca para fora, tá falando porque tá numa posição boa, tá falando porque tá no momento bom. Mas não, você é diferenciada e continue assim, porque Deus te ama dessa forma, Deus te ama desse jeito, amém? Bom, continuando, eu nasci no Acre, acho que aqui talvez ninguém conhece o Acre, eu não tenho nenhum acreano com certeza, né? Acho que eu sou o único desse lugar. Isso para mim já diz muita coisa, né? Deus me tirar do Acre para me tornar um jogador de futebol, para jogar numa grande equipe, para jogar na seleção brasileira, para ganhar o primeiro ouro que o Brasil nunca teve em mais de 100 anos de história. Então eu já poderia parar. Eu digo que se eu encerrasse minha carreira hoje, eu encerraria assim, grato a tudo que Deus fez. Mas quando Deus diz que Ele pode dar mais do que a gente imagina, Ele não é mentiroso, Ele dá muito mais do que imagina. Porque quando eu comecei a minha trajetória no futebol, eu só pensava assim, eu só preciso dar uma casa para minha mãe morar, sair do lugar, de uma casinha de madeira, de um lugar muito pobre e dar uma condição melhor. E Deus vai te dando tanto, 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 tanto. Mas isso também tem um preço, né? E eu quero contar essa minha trajetória, o preço, porque às vezes hoje as pessoas me conhecem, hoje como Everton, que é jogador do Palmeiras, que está no momento ótimo, jogador da seleção, mas ele também não sabe as minhas batalhas, ele não sabe o tanto que eu passei, o tanto que eu lutei e o tanto que eu disse não para muita coisa para chegar até aqui. Amém? O tanto que eu tive que me desviar e me desprender de muita coisa para alcançar o nível que eu alcancei. Isso não é fácil. Mas eu saí do Acre, eu tinha 16 para 17 anos e vim para São Paulo, para essa gigantesca cidade. Na minha cidade não existia nem prédio na época. Eu cheguei aqui em São Paulo, eu comecei a ver prédio. E foi muito engraçado que eu cheguei ali em Congonhas e desembarquei do avião e entrei dentro do ônibus. Eu falei, rapaz, eu vou de ônibus agora pro lugar. Eu vou de ônibus agora pro lugar que eu vou ficar, pro hotel. Não entendia, porque tudo ali era diferente, tudo era novo. Então assim, imagina você sair do Acre, um lugar sem condição nenhuma, e você vir para São Paulo. A princípio tudo parecia muito lindo, mas aí começou a dificuldade, a saudade de casa, a saudade do pai, a saudade da mãe, a saudade da família. Mas Deus tinha um plano para mim neste lugar. E quando Deus tem um plano na vida da gente, Deus se encarrega de colocar as pessoas certas para te ajudar. É isso que a gente precisa acreditar e confiar. Se Deus te mandou em algum lugar, Ele vai te dar os meios de tu permanecer naquele lugar. Deus não vai te abandonar, Deus não vai te jogar naquele lugar, te levar naquele lugar, se Ele não te der condição para tu permanecer naquele lugar. E aquilo para mim era muito difícil. Por quê? Porque eu não tinha essa convicção ainda, eu não tinha essa certeza, eu não tinha essa intimidade com Deus que eu tenho hoje, não tinha essa certeza. E Deus foi colocando pessoas para me ajudar, foi colocando pessoas para estar perto de mim, foi colocando pessoas para me auxiliar. E eu não tive a felicidade de jogar aqui, né? Na época eu vim para a base do Corinthians e não tive a felicidade ou a alegria, né? Deus é bom em todo tempo. Deus é bom em todo tempo. E Ele sabia que aquilo não ia ser bom para mim, né? Então Ele me livrou Ele me deu esse livramento.
essa parte aí da minha vida que foi um aprendizado, mas foi bênção também para eu chegar e viver tudo isso. Eu jamais imaginaria que eu ia chegar para a base de um time, ia chegar para jogar depois de tantos anos no outro e conquistar tantos títulos que nem eu conquistei. Isso aí só Deus faz, porque nem nos meus melhores sonhos eu imaginei isso na minha vida. Bom, daí eu vim, né, joguei ali 2, 3 anos na base do Corinthians, e depois Deus me mandou lá para Belém, do Pará. Ou seja, eu voltei quase para perto de casa. Eu falei, já estou quase lá de casa, está na hora de voltar já para casa. Mas não, Deus me levou para aquele lugar exclusivamente para uma coisa, para realizar sonho. Eu não joguei uma partida só o ano inteiro, mas Deus me levou lá para ter a condição de dar aquilo que eu mais desejava, que era uma casa para minha mãe. E eu consegui aquela casa, né? Essa foi a primeira realização de um sonho, de dar a casa que ela desejava naquele momento. Não era ainda aquilo que Deus queria para a gente, mas era a casa que minha mãe orava por ela, que minha mãe pedia, que minha mãe fez propósito, porque a minha mãe me ensinou isso também. Minha mãe foi o meu pilar espiritual, de conhecer a Deus primeiro, de buscar a Deus primeiro, de me ensinar as coisas de Deus, de me ensinar a fazer propósito com Deus. A gente viveu grandes experiências fazendo propósito com Deus. Deus nos deu grandes coisas fazendo propósito, me ensinando o que era dar dízimo, o que era dar oferta, me ensinou isso, e isso foi algo poderoso na minha vida. Foi algo poderoso, porque eu tirei a legalidade que o diabo tinha sobre aquilo que Deus tinha me dado, aquilo que Deus estava me dando. A partir do momento que eu estava devolvendo para o Senhor o dízimo, eu tirei a legalidade dele mexer naquilo que o Senhor me deu. E esse foi o grande ensinamento. Minha mãe não me ensinou a investir dinheiro, minha mãe não me ensinou a estudar investimento, minha mãe não me ensinou a aplicar dinheiro, mas ela me ensinou algo mais importante, ela me ensinou a proteger o meu dinheiro. Amém? Me ensinou a devolver aquilo, a parte que era de Deus. E ali meu dinheiro estava protegido, o inimigo não tinha mais autoridade, ele não tinha mais legalidade. Por quê? Porque era algo que Deus estava me dando. Então, se Deus estava me dando, o inimigo não tinha autoridade nenhuma para tirar. Amém? E aí Deus deu a grande bênção para ela, né? Para mim também, de estar feliz, de poder desfrutar da alegria dela, porque a gente sempre foi realmente, eu não gosto de falar, passamos dificuldade, ou foi uma história triste. Não, foi a história que Deus traçou para a gente, foi o caminho que Deus nos deu, os ensinamentos que Deus nos deu, as dificuldades que a gente tinha que passar. E não dá para a gente poder regar, né, falar, eu passei fome, eu passei isso. Não, eu passei aquilo que Deus queria que eu passasse para chegar até aqui. É um processo, é um ensinamento, em todo tempo tu aprende, né? E essa etapa foi interessante, profissionalmente para mim não foi bom, mas realização de sonho foi interessante. E daí Deus me trouxe de volta, né, outra vez para voltar ao Corinthians em 2008. Acho que tinha pela segunda vez, mas Deus não queria ali, Deus não era isso que Ele queria para mim naquele lugar. E logo na sequência eu saí, né, eu fui para o Botafogo de Ribeirão Preto, fui jogar lá em Ribeirão Preto, e Deus foi tão bom que Ele não deixou jogar uma partida no Corinthians. Nenhuma, eu não joguei nenhuma. E saí de lá, na época eu saí bravo, porque não é possível, nenhuma partida só. Mas Deus disse assim, calma filho, calma. Você está pedindo uma partida, eu tenho tanta coisa boa para ti, tu está se incomodando com o jogo. E fui pro Botafogo de Ribeirão Preto, e lá joguei 5 meses, né? Fiz um grande campeonato paulista. O campeonato paulista é um campeonato muito valorizado, visado, é a chance de você jogar e ir para um time melhor. E eu fui para a Portuguesa e tive a alegria de ir na Portuguesa jogar com o Gomes. Não sei se ele tá, não vi ele aqui. Tá lá em cima. E tive a alegria de jogar com o Gomes, e ele, né, achei que ele ia estar aqui porque eu ia contar uma história legal com ele. Foram correndo chamar. Mas a história é boa, Eu disse para ele que a primeira vez que eu abri a Bíblia para pregar uma palavra foi através de você. Porque tinha nossas reuniões lá, né, que sempre fazia. E aí ele começou, agora vai ser uma semana de cada um. Todo jogo vai ser um que vai trazer a palavra. E um belo dia eu estava já assim, eu falei, daqui a pouco esse cara vai escolher. Eu falei, eu não sei o que eu vou...
O que eu vou falar? Ele diz, ó, na próxima semana é tua aí. Eu acho que ele não vai lembrar e nem eu vou lembrar o que eu falei naquele dia. Mas ele falou, a próxima semana é tua. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar? Eu nunca preguei, ainda mais companheiro. Se tu começar a falar coisa que o nego não vai entender, o nego vai te zoar a semana inteira. O nego vai começar a te avacalhar. E o que eu fiz? A minha mãe sempre foi o meu pilar espiritual. Eu falei, mãe, me socorre. Me dê uma aula aí, me diga aí, eu preciso levar uma palavra aí para a galera semana que vem aí. E foi 4, 5 dias muito tenso, porque você começa a suar e falar de Deus não é fácil, subir aqui não é fácil, às vezes é muito mais fácil você ir lá 80, 90 mil pessoas dentro do jogo do que estar aqui às vezes para 50, para falar de Deus, porque é uma responsabilidade, né? Uma grande responsabilidade. Não é você falar qualquer coisa, é você falar realmente aquilo que Deus toca no teu coração para te falar. E aquilo foi um momento importante para mim, né? Poder abrir a Bíblia e poder falar algo de Deus, e Deus sabe que eu fiz o meu melhor naquele momento, e acho que é isso que importa, é você, quando você se dispõe a falar de Deus, você fala o melhor. E tem algo que é o Espírito Santo é que vai determinar aquilo que tu vai falar. Às vezes você se planeja, a gente já cansou de dizer aqui, né? A gente faz um texto, faz não sei o que, esse programa, quando chega aqui muda todo o processo. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem controla, o Espírito Santo é quem governa, é quem te direciona. E quando hoje quando eu vou dar meus testemunhos, ela sabe, eu já nem paro, mas não faço mais nada. Eu digo assim, Espírito Santo, é contigo. Eu estou aqui disponível. Estou disponível para o Senhor fazer a sua vontade, para o Senhor levar aquilo que o Senhor quer levar. Igual eu cheguei aqui, Deus me tocou para o casal, e é isso, é estar disponível. Eu sempre falo isso, ó, se você está disponível, se você para e se coloca à disposição do Senhor, o Senhor te direciona para fazer a vontade dEle, para te levar aonde o Senhor quer levar, né? E eu gosto disso, de estar disponível. Eu não tenho a oportunidade, que eu falei, de ir aonde Ele vai, mas Deus me dá outra forma. Deus me dá outra forma de abençoar pessoas. Não é eu indo, porque Ele sabe que eu não tenho condição de ir pelo meu trabalho, mas Ele sabe que eu tenho condição de outra forma fazer a obra dEle. E aí eu me coloco à disposição de Deus, aí eu me coloco disponível para o Senhor, amém? E aí, né, a gente esteve lá 2 anos lá na Portuguesa, e a Portuguesa sempre foi aquele time do quase, né? Quase, a luzinha quase, sobe quase. Mas Deus me abençoou naquele lugar, né? Em 2011, eu não lembro se você estava ainda, 2011 tinha saído já, né? A gente já tinha saído? Isso, 2010 a gente... Será se foi ele então, né, pastor, que estava atrasando nossa bênção lá? Será? Acho que eu descobri agora o que estava atrasando aí, Thiago, viu? 2010 a gente ficou por 1 ponto para subir para a Série A. Em 2011 o Thiagão foi lá, acho que... Não sei não, hein, Thiago? Em 2011 a gente conseguiu, né? Se tornou aí a famosa Barcelusa, que começou a golear todo mundo e foi para a Série A. E eu nunca tinha jogado Série A na minha vida. Era a grande alegria da minha vida. Eu estava muito, muito feliz com tudo que Deus vinha fazendo na minha vida. Eu fui criado só pela minha mãe e pelo meu avô. E o meu avô era muito feliz com aquilo que ele viu fazer. Eu chegava lá no Acre e o meu avô me levava de vizinho em vizinho. Aqui o jogador. Aqui o jogador, ó o jogador aqui. Era de 1 por 1 e eu ficava constrangido porque eu não sabia o que falava para as pessoas. As pessoas olhavam para mim, esse é o jogador. E eu falava assim, cara, meu avô vai me ver jogar na televisão agora, porque a Série A tinha muito mais visibilidade. E daí, né, virou o ano e meu contrato ia vencer antes de começar a Série A. E a Portuguesa ficou, renova, não renova, a gente ficou meio que discutindo por alguns valores, e vai, não vai, e vai, não vai. E um belo dia apareceu o Atlético Paranaense, né, que tinha caído para a Série B, estava na Série B, e me fez uma proposta muito boa. Mas aí eu pensava, poxa, eu lutei tanto para chegar à Série A e vou voltar para a Série B de novo, e aquilo ali começou a me amargurar, porque, poxa, a Portuguesa, depois de tudo que eu fiz, ela não me valorizou. Mas era a minha chance de jogar a Série A, era uma oportunidade de jogar a Série A, de estar num campeonato de alto nível. Mas, por outro lado, veio o Atlético Paranaense, que é uma grande equipe, que estava na Série B, mas que ia voltar para a Série A. E eu comecei
orar e comecei a entender, mas eu não sentia paz no meu coração. E aí veio Deus através da minha mãe, mais uma vez, e ela numa manhã me ligou e disse assim: ó filho, eu estava aqui dando a minha caminhada e Deus me deu uma palavra e eu não sei o que está acontecendo na tua vida, eu não sei que decisão que tu tem que tomar. E a palavra era em Gênesis no 19, quando Deus enviou os anjos para salvar a família de Ló. E Deus mandou os anjos tirar Ló da cidade e mandar ir e não olhar para trás. Foi quando a esposa dele olhou para trás e ela virou estátua. E a minha mãe dizia só assim: vai e não olha para trás. Essa era a mensagem dela: vai e não olha para trás. E eu dizia para ela: a senhora tem certeza? Ela: tenho. Vai e não olha para trás. Ela não estava entendendo nada, mas para mim veio a resposta que eu necessitava. E eu fui e não olhei para trás. E quando eu fui e não olhei para trás, muita gente me criticou a minha atitude. Não, você é burro, porque vai jogar a Série B de novo, você lutou para estar na Série A. E pouco tempo depois, Deus me mostrou o que virou a Portuguesa e o que virou o Everton. Então, acho que ali foi um grande ponto, uma grande virada na minha vida, na minha tomada de decisão, de você ter alguém que ora por ti, de você ter alguém que intercede por você, que busca a Deus resposta através de você. E a resposta da minha mãe para mim naquele momento, Deus ter usado ela para trazer resposta para mim, foi algo, um amor e um carinho de Deus impressionante para mim. Porque a Portuguesa dali para frente, ela foi só andando para trás, e a minha vida dali para frente foi só andando para frente. Não que eu deseje o mal jamais, porque eu tenho um carinho muito grande pela Portuguesa, mas esses eram os planos do Senhor, e os planos do Senhor eu não posso me meter neles, eu não posso entrar neles. Aquilo que virou e quem causou todo aquele mal, ele não é da minha conta, mas Deus não queria que eu fizesse parte daquilo. Deus me poupou daquele momento e Deus me tirou daquele lugar, para me levar para outro que aos olhos humanos aquilo era ruim. E a gente precisa entender, porque às vezes as nossas aquilo que Deus quer é diferente do que as pessoas pensam, do que a gente imagina. Agora é decisão nossa querer acreditar ou não. Então, para mim, quando minha mãe falou, se minha mãe está me dizendo, eu vou fazer o que um conselho de uma mãe faz. Porque para mim, eu sempre disse e tenho isso, que é difícil você prosperar na tua vida se você não honrar pai e mãe. Eu acho que é quase impossível você ter prosperidade se você deve honra a seu pai. E eu digo assim, às vezes eu já discuto às vezes com algumas pessoas em relação a isso. Ele diz assim: não, mas meu pai é isso, meu pai é aquilo. Mas tu deve honra a teu pai, é teu pai. Aí é ele com Deus que vai prestar, não tu com Deus. Então não perde tua bênção porque teu pai é isso ou aquilo. Não perde tua bênção porque tua mãe é assim ou assada. Aí é deles com Deus, não você com Deus. Então eu acho que não existe prosperidade, não existe honra a pai e mãe. É mandamento, é coisa de Deus. Então eu sempre fui um cara que honrei pai e mãe. As coisas da minha mãe foram coisas preciosas para mim até enquanto ela esteve viva. As coisas do meu pai eu não tive tanta convivência com ele, mas foi o meu avô. Então esses foram as pessoas que eu honrei até o dia que estiveram aqui. E acho que Deus se agradou daquilo que eu fiz e da honra que eu tive com eles. Amém? E eu fui pro Atlético, chamado de burro, vai voltar para a Série B de novo, tá, não sei o quê. E o Atlético subiu na última rodada, último jogo da Série B, a gente subiu para a Série A. Eu falei: agora sim, eu vou ficar por aqui agora, né? Não acho que o senhor não vai me chamar para outro lugar, acho que é meu momento aqui agora. E subimos para a Série A. No ano seguinte, 2013, eu comecei a jogar a Série A. E aí era a alegria do meu avô. E foi muito engraçado quando eu cheguei depois do ano, joguei a Série A inteira. A gente, foi terceiro lugar. O Atlético foi um ano muito bom pro Atlético. E cheguei de férias lá no Acre. Aí eu fui em todas as casas com o meu avô. Aqui é o jogador. Aqui é o jogador. Esse é o jogador. E era a alegria dele me levar para as pessoas, era o orgulho da vida dele, poder me apresentar para as pessoas. E isso para mim era uma alegria também, porque acho que você ser o orgulho do teu pai, o orgulho da tua mãe, isso é precioso também. E aí continuou a minha trajetória dentro do Atlético Paranaense. Joguei 2013, joguei 2014, joguei 2015. Em 2016
Deus mudou de nível comigo. Deus me subiu a um nível, e esse nível foi tremendo a forma que Ele fez. E Deus me levou até a Olimpíada, algo que era muito improvável. Mas quando Deus faz as coisas e você sente que Deus não deixa dúvida nenhuma que é de Deus. Deus não deixa dúvida nenhuma que é de Deus. E Deus fez algo para mim que ele dizia assim, ó, foi eu que te coloquei aí. Por quê? Porque eu nunca tinha ido a seleção nenhuma de base. Eu não fazia parte de uma seletiva nenhuma de base, de você ser experimentado numa categoria de base para você ver se você tem condição de estar na seleção brasileira. Existia uma lista de 70 atletas que eles mandam para a FIFA aí 30 dias antes da competição da Olimpíada. E eu não estava nessa lista de 70. E se alguém machuca nessa lista, você é obrigado a convocar dos 70 que você tinha pré-selecionado. E quando o Fernando Praz machucou, faltava mais ou menos 4 dias para a Olimpíada. E eu lembro que eu estava lá em Recife, tinha jogado com o Atlético. E depois do jogo, eu tinha perdido o jogo. Depois do jogo, começaram os repórteres a me ligar, falando assim, o pessoal está falando de você aqui na seleção, que você vai ser convocado. Eu falei, meu amigo, acabei de perder o jogo, eu não tô na lista de 70, eu não estou nessa lista de 70, eu nunca nem fui convocado para a seleção. Como é que vem me perguntar de seleção? Se tu que está aí não sabe, imagine eu que estou aqui. Imagine eu que estou aqui em Recife, é que não sei de nada mesmo. Ele falou, não, tá bom que estão falando aqui, tá bom. Aí eu fui, tava no quarto, esse dia eu tava sozinho, aí fui orar, eu me ajoelhei e falei assim, Deus, eu não tava pensando não. Mas se o Senhor me levar, vai ser bênção. Não estava mesmo, porque não fazia parte dessa lista. E aí isso foi no sábado, passou o domingo. E aí chegou o domingo, começou mais forte na mídia, falando que a seleção estava tentando uma liberação especial lá, porque era lesão e tal. E eu lembro quando eu cheguei em Curitiba, o avião pousou, eu liguei o telefone, um monte de mensagem. Aí de repente uma mensagem falando de alguém da CBF, tô te ligando porque você está sendo convocado para a seleção. Eu falei, o que? Não, você está sendo convocado para a seleção. Mas como assim? Não, você está sendo convocado para a seleção. Eu falei, glória a Deus. Eu não conseguia nem respirar, começou a dar uma suadeira, o avião lotado, eu não sei, eu lembro que eu mandei uma mensagem no grupo da minha mãe e falei assim, prepara o banquete que hoje tem festa em casa, seleção brasileira. E passou toda essa euforia. Foi engraçado que eu cheguei lá em Brasília na apresentação e entrei no quarto, vesti a roupa da seleção assim, bem bonita, tal, não sei o que. Eu falei assim, mas agora tu vai fazer o quê? Agora é a seleção brasileira. Eu ligava o jornal, só dava eu na TV, Jornal Nacional, não estava entendendo nada muito. Aí começou a vir aquela pressão. E foi outro ponto assim que eu me ajoelhei no chão do quarto e falei assim, Deus, se tu me trouxe até aqui tu vai me dar a condição também de fazer a tua vontade, que eu não venha me diminuir, porque eu fui o último a chegar da forma que eu cheguei. E eu nunca tinha passado por aquela experiência. Para mim era um grande nível, jogar a Olimpíada dentro do Brasil. Eu era um dos 3 que tinha mais de 23 anos, e isso trazia uma responsabilidade muito grande. Era dentro do Brasil, era no Rio, era muita coisa assim que tinha tudo para dar errado. Mas é aquilo que Deus faz, e aquilo que Deus faz não dá errado, Aquilo que Deus faz não dá errado. E começou a Olimpíada, nós não começamos bem, e a torcida tame, Galvão Bueno tame, Neymar não sei o que, Neymar isso, e tome em cima da gente, e só a Marta, todo mundo riscava o nome do Neymar, escrevia Marta, era tudo Marta, bem, e nós aguentando a pressão, e Deus foi fazendo, as coisas foram acontecendo, a confiança foi vindo, a vitória foi chegando. E chegamos até a final lá no Maracanã. E a final no Maracanã, Deus nos deu a chance de um Brasil e Alemanha. A Alemanha tinha acabado de humilhar o Brasil. Ninguém nem dormia. Brasil e Alemanha de novo, meu Deus do céu, no Maracanã. Vai sobrar pro goleiro, óbvio, se perder.
Se perder, certo que é culpa do goleiro. O goleiro não tinha tomado nenhum gol na competição inteira, eu só pensava isso. Meu Deus do céu, só mais um jogo, pai, por favor, é o último jogo. É o último, eu não preciso fazer nenhuma defesa, 1-0 para nós tá bom, é campeão e eu vou embora bem feliz. E aí começa o jogo, o Neymar me acerta uma falta lá, faz um gol, 1-0 para nós. Eu falei, glória a Deus. Começa o segundo tempo, gol da Alemanha. Eu falei, meu Deus do céu. Gol da Alemanha, eu só vi o Galvão falando, gol da Alemanha. 1, gol da Alemanha, 2. Até o SED, aquilo ali era gravado em qualquer memória do brasileiro, porque realmente foi algo inexplicável para todos nós. Mas, sabe, até na hora daquele gol, Deus tinha um grande plano ali. Porque Deus tinha me levado naquele lugar para lugar de honra. E aquilo que parecia para mim, aquele gol parecia algo ruim, era bom. Porque aquele gol me levou para os pênaltis. Se a gente acaba 2-1, ninguém ia falar do Neymar, ia falar isso, mas Deus deu a oportunidade de ir para a decisão de pênalti. E chegar à decisão de pênalti é hora do goleiro brilhar, é hora do goleiro faz teu nome, né? O goleiro fazer o nome dele. E Deus me deu a alegria de defender um pênalti. E dali pra frente foi muito engraçado, cara. Era muito engraçado, mas muito engraçado. Eu ia descer para treinar no hotel. E eu descia do ônibus. E as pessoas começaram, descia o Gabriel. A pessoa, Gabriel, não sei o que. Descia o Neymar, aquela gritaria. A mulherada pulava os segurança, não sei o que e tal. Aí descia o Everton, a pessoa, quem é esse aí? Quem começava a cochichar, quem que é esse? Eu descia, né? Eu falei, tá bom, Senhor, tá bom. E aí depois, todo dia era assim, todo dia. Descia Neymar era uma gritaria, 3 seguranças abraçados nele, e as mulheres pulando, alambrado, querendo se agarrar nele. Aí descia o Everton, quem que é esse aí? Quem que é esse aí? E se passou até o dia da final. E chegou no dia que a gente foi campeão, que eu defendi o pênalti. Aí chegamos no hotel, lotado de gente, lotado. E começou a descer o nego, que eu tava com a mochila cheia de coisa, de bola, de material, tudo da seleção, levei tudo embora. Aí quando eu pus o pé fora do ônibus, uma gritaria, eu olhei pra trás assim, falei, deve ser o Neymar que tá vindo aí. Eu falei, não, eu era o último mesmo, era pra mim. Eu falei, glória a Deus, as coisas mudou agora. Um pênalti mudou a minha vida, um pênalti mudou tudo. E daí para frente realmente as coisas mudaram, Deus fez essa grande transformação, porque que nem eu falei, quando as coisas é de Deus, quando Deus te coloca no lugar, Ele vai completar a missão, o começo foi difícil, as pessoas quiseram nos humilhar, as pessoas quiseram nos jogar para baixo, as pessoas tentaram tirar nossa confiança, roubar aquilo que Deus tinha para nós, mas permanecei firme, permanecemos firmes. E Deus nos entregou essa grande bênção que foi ser campeão olímpico. E eu chegava no aeroporto e ali mudou. Aonde eu chegava, eu cheguei em Curitiba, eu nunca vi tanta gente na minha vida. Tinha gente, falaram que eu ia chegar às 11 horas da manhã, eu só cheguei às 5 horas da tarde. Tinha gente dentro de 11 horas da manhã esperando. E ali eu percebi que a minha vida tinha mudado. Dali eu percebi que Deus tinha transformado a minha vida. E aí, eu tive mais um ano no Atlético, depois vim para o maior campeão do Brasil. Né, pastor? Glória a Deus. Vim ao maior campeão do Brasil. E porque quando eu cheguei aqui, tinha o Praz, tinha o Jailson, que 2 grandes goleiros e ídolos da história recente do Palmeiras. E eu cheguei com a minha história, mas a minha história só me dava a condição de chegar até ali. Eu não tinha história nenhuma dentro do clube. Eu não tinha história que nem eles, de ser campeão brasileiro, de ter uma jornada dentro do clube. E quando eu cheguei, o treinador me colocou como terceira opção. Eu não posso falar que eu fiquei feliz, eu não fiquei, eu não vou mentir e dizer, não, tá bom, tô tranquilo. Não, fiquei chateado, mas em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. E foi um tempo de 6 meses, foi 6 meses certo. E foi muito engraçado que teve o primeiro amistoso e para a estreia do Paulistão. A gente estreava no domingo e teve amistoso na quarta-feira e era aniversário da Valentina lá em Curitiba. E o Roger, que era o treinador na época, me colocou para jogar.
Falei, acho que mudou as coisas por aqui, acho que vou começar jogando. E joguei o amistoso no primeiro tempo lá no time titular e fui para Curitiba, aniversário da Valentina. E depois do aniversário, os meus pastores foram morar. Aí veio a pastora, você não vai jogar agora não. Pastora, só... Como que eu não vou jogar? Se o treinador me colocou para jogar hoje o time titular, eu vou jogar domingo. Não, você não vai jogar agora. Você não vai estrear em casa. Deus vai te dar um tempo aí. Da mesmo jeito que eu fui feliz, eu voltei triste, viu? Não é possível. Não é possível. Mas é o tempo de Deus. É as coisas que Deus faz. E Deus fez esse tempo importante para mim. Para quê? Eu preciso entender o clube, eu preciso entender a torcida, eu preciso entender o dia a dia, eu preciso me adaptar, eu preciso ter uma série de coisas que para mim ia ser muito difícil, porque depois eu consegui claramente entender tudo. Como que você vai jogar, muitas vezes, no lugar de 2 ídolos, você tem que ser perfeito todo jogo. Quando você tomar um gol, opa, tem que jogar o Praz. Quando você tomar outro gol, opa, tem que jogar o Jailson. E assim ia ser a minha jornada ali dentro naquele começo. E eu tive 6 meses. Deus me deu 6 meses cravado para mim me adaptar, para mim entender, para mim poder me preparar, né, para aquilo. E aquilo ali foi um tempo importante para mim, porque eu tinha uma condição física também quando eu cheguei também um pouco mais meio gordinha, tal, não sei o quê. E isso também o Palmeiras me cobrava nesse sentido. Então foi um tempo para mim, como atleta também, me preparar melhor, entender melhor tudo aquilo. E eu me preparei e logo após a Copa, tinha parado para a Copa, quando eu voltei, o Roger me deu a oportunidade, comecei a jogar titular, daí para frente joguei a temporada inteira, foi campeão brasileiro, né? Já foi campeão brasileiro no primeiro ano. Depois veio 2019, a gente não ganhou nada, mas foi o ano que Deus me afirmou dentro do clube. Foi o ano que Deus, quando o ano parecia que era ruim para todo mundo, foi o melhor ano para mim profissionalmente, porque foi o ano que eu trabalhei bastante, foi o ano que eu fiz muitas defesas, foi o ano que, quando eu cheguei aqui, a torcida, esse dia foi engraçado, a torcida não gostava muito, porque eu entendia, tinha o Praz, tinha o Jailson e tal, a galera perguntava, para que outro goleiro e tal, e eu sempre, tudo eu pedia para Deus, tudo na minha vida, desde quando eu era menino que eu queria nota na escola, de assim, eu já tinha feito a prova, eu já tinha feito sei lá o que eu tinha feito, mas assim, me ajuda a tirar uma nota boa, não sei como é que ele ia fazer, sendo que eu já tinha feito, mas eu pedia, eu tinha essa intimidade assim, de pedir para Deus as coisas, de pedir para Ele, e sempre Deus me abençoou. Eu falava, Senhor, eu vim aqui, eles não gostam muito de mim, mas é o Senhor que vai transformar, é o Senhor que vai fazer eles passar a gostar de mim. Eu lembro no dia do jogo do Ceará, esse jogo, cara, eu peguei tanta bola na minha vida, acho que eu só não peguei mais bola que o dia do River, na semifinal, porque aquele dia do River foi hora extra, foi defesa. E aí acabou o jogo, o estádio inteiro começou a gritar meu nome, e aquele foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque era como se fosse a resposta de Deus para mim, de chegar dentro do clube e como a galera não querendo e você passar a ser gritado pelo estádio inteiro, era uma realização para mim. Então aquilo foi muito forte no meu coração, e dali para frente gerou confiança, gerou credibilidade, gerou aquilo que Deus tinha preparado para mim. E aí 2019 não foi um ano bom de título, mas foi um ano bom de performance. E chegou 2020, realmente foi um ano difícil para mim pessoalmente, pela perda da minha mãe, mas depois um ano muito abençoado, porque Deus transformou, né? Deus, antes de qualquer coisa, Deus chamou a minha esposa ali no lugar secreto e deu as instruções para ela. E um dia a gente voltou da pandemia, quando voltou a treinar, isso foi muito, muito forte. E ao mesmo tempo, hoje a gente dá risada, é engraçado, mas ela me chamou e falou assim, onde você concentrar, eu quero orar por você. Isso a gente está voltando do Campeonato Paulista. A gente vai ganhar tudo esse ano. Assim, a gente vai ganhar tudo esse ano. Você vai ser melhor goleiro em tudo. Em todos os campeonatos você vai ser o melhor goleiro. A gente vai ganhar Paulista, vai ganhar Libertadores, vai ganhar a Copa do Brasil. Eita glória! Oh, Deus bom! Beleza. E voltamos no clássico contra o Corinthians, né? Eu fui lá, ela orou, fez a oração dela, eu recebi ali. E fomos jogar contra o Corinthians. E na volta, perdemos de 1-0. Eu tomei um gol meio estranho esse jogo aí.
bola passou por aqui, por cima do meu ombro. Eu cheguei em casa, já cheguei pra ela, olhei pra ela assim. Sabe o que ela falou pra mim? Tá me olhando por quê assim? Deus disse que a gente ia ganhar o campeonato tudo. Deus não disse que a gente ia ganhar esse jogo. Deus disse que a gente ia ganhar os campeonatos. Tá reclamando do quê? Falei, podia ficar sem essa, né? Podia vir quieto, entrar no quarto, ficar... Mas foi isso, e Deus fez como tinha prometido a ela. A gente foi campeão paulista, a gente foi campeão da Libertadores, a gente foi campeão da Copa do Brasil. Eu fui o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, fui o melhor goleiro da Copa do Brasil, fui o melhor goleiro... Foi tanto título que até fica difícil de falar. Mas foi um ano realmente, assim, não tem outra explicação a não ser Deus. Não tem outra explicação a não ser Deus. Até pelo fato de que quem acompanha futebol aqui sabe o quanto foi difícil aquela batalha contra o River, que o inimigo tentou tirar tudo, que tentou roubar nossa bênção aquele dia, tentou tirar aquilo que Deus tinha planejado pra gente, mas quando Deus promete, quando é de Deus, meu irmão, pode ficar tranquilo que vem. Ela dizia assim, ela falava assim, nós ficamos nervosos de bobo que nós somos, nós ficamos nervosos de besta, porque Deus já tinha falado. Eu falei, mas nós somos ser humano, né? Nós somos ser humano, as pernas tremem mesmo e é nervoso, mas Deus foi fiel e cumpriu tudo aquilo que Ele prometeu. Foi um ano sensacional, foi um ano de bênção, e começou o ano de 2021, ele já não foi tão abençoado, mas eu digo que da mesma forma que é o Deus quando faz, Ele é Deus também quando não faz. Da mesma forma que Deus dá, é a forma que Deus tem para fazer, e a gente não deve mudar porque as coisas não aconteceram ao nosso favor, né? Quando eu entrei aqui, eu falei assim, eu venho aqui não pelas minhas vitórias, mas eu venho aqui pela vontade de Deus, e se ganho eu venho, e se não ganho eu venho também. Eu faço com alegria, que nem a pastora falou aquele dia, para mim, ganho ou perde, eu vou agradecer a Deus do mesmo jeito, porque às vezes eu vejo quando perde um título, eu tô lá orando, eu vejo os caras passando só o vulto, correndo na minha frente para um lado, correndo para o outro, comemorando. Engasga falar, mas obrigado, Senhor, obrigado, porque foi feita a tua vontade, não foi dessa vez, mas o Senhor está preparando algo melhor. E assim a gente precisa entender a vontade de Deus, porque às vezes é lindo quando Deus vai lá e dá, quando deu contra o Santos aos 98 minutos do segundo tempo, uma cabeçada daquela, pagou. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Aí quando vai da outra vez, o adversário vai lá aos 48 do segundo tempo, pagou. Não é Deus também, mas a gente tem que entender os dois lados, né? Deus faz por um lado, porque foi engraçado. Um jogo contra o Inter de Limeira, a gente 30 finalização, pressiona e nada, o goleiro deles faz não sei quantos milagres, na última bola o cara vai lá e gol. O cara passou por mim comemorando, ele dava tanto glória a Deus, obrigado. Falei assim, tá bom, Senhor, glória a Deus, é tua vontade, eu vou fazer o quê? Falei pra ela, não foi? Eu falei assim, o cara dava tanto glória a Deus, se ajoelhou, dava tanto glória a Deus, que eu falei assim, glória a Deus, aleluia, eu tô... Glória a Deus, glória, é da vontade de Deus, porque você vai jogar, ou tu vai ganhar, ou tu vai perder, ou tu vai empatar. E ali também tem gente de Deus, tem gente orando, tem gente buscando, e é isso, e Deus só tem uma forma de dar, Ele vai dar para um, Ele vai dar para outro. Deus é onipresente, Deus está em todo lugar, mas um resultado só pode dar para um. Né? Então a gente tem que entender quando Ele escolhe a gente para dar e quando Ele não escolhe. Aí é da vontade de Deus, né? Eu sempre às vezes me questiono, me pergunto se eu estou andando segundo a vontade de Deus. Eu gosto de me corrigir, gosto de me analisar, gosto de ver a minha postura também, porque eu entendo que através de um Deus abençoa todos, mas através de um também Deus retém a bênção de todos também. Né? E eu gosto também de me examinar, de ver a minha postura, de ver se aquilo que eu tenho feito tem agradado a Deus. Quando eu vejo a minha postura e vejo que o que eu tenho feito tem agradado a Deus, eu falo, não, o Senhor é que determina, o Senhor é quem faz. E Ele é Deus e continuará sendo Deus, e vai continuar sendo Deus para sempre. Então, foi isso, né? Eu falo que esse ano a gente já disputou aí 3 títulos, 4, né? E não ganhamos nenhum.
mas nem por isso eu vou deixar de louvar o Senhor, vou deixar de agradecer, eu vou deixar de engrandecer, vou deixar de falar do amor do Senhor, porque eu entendo que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável em todo o tempo, até quando a gente não ganha. E eu não posso falar que eu fico todo tempo feliz, eu não fico, eu fico triste, eu vou embora chateado, eu vou embora às vezes me questionando, me perguntando, mas aí vem o Espírito Santo e acalma, e renova as tuas forças e vai de novo. Ontem você chega em casa assim e fala assim, meu Deus do céu, não dá pro Abel falar que tem que concentrar hoje não, pra gente ficar no CT, nem ir pra casa não, porque às vezes eu chego no elevador ali, eu dou uma respirada, eu falo, esquece o futebol agora, tá dentro de casa, esquece o futebol, porque tua esposa e tua filha não tem nada a ver com isso mais, e é assim, porque senão eu vivo tanto isso com intensidade, que eu chego em casa, eu continuo querendo viver, e aí uma hora eu fico pensando o que eu poderia fazer, o que dava para fazer, se poderia fazer algo diferente, porque é no meu sangue competir, é aquilo que Deus me deu, é o talento que Deus me deu, é isso que Deus entregou para me fazer. E eu procuro fazer com tanto amor, com tanta dedicação, com tanta vontade, que às vezes eu me cobro muito mais do que eu me deveria, né? Porque cada vez que o Senhor vai me colocando em lugares mais altos, o nível também da cobrança vai subindo. Eu quero performar bem, quero fazer as coisas bem, quero fazer as coisas com excelência, quero fazer as coisas com realmente dedicação. Isso há uma cobrança e há um peso muito grande, né? Você hoje, eu sinto isso muito forte, que Deus me levou em outro nível e meu nível subiu, e aí sobe também o nível de cobrança, o nível de exigência, o nível de o peso também de carga grande sobre a minha vida, e é onde você precisa orar mais, você precisa buscar mais, você precisa vigiar mais, você precisa entender mais, porque hoje as tuas batalhas são outras. Hoje o teu nível subiu e as tuas batalhas também, é na mesma proporção. Por quê? Porque o inimigo sabe que onde Deus quer te levar é grande, e Ele não quer permitir que tu vá a lugares grandes. E Ele toda hora Ele quer colocar dúvida na tua cabeça, Ele quer tentar desviar o teu foco, Ele quer tentar te desviar. Mas o grande segredo para mim foi permanecer firme e constante em todo o tempo em Deus. Seja nas vitórias, as vitórias dói, as derrotas dói. As derrotas dói, ela machuca, mas ela ensina. E as vitórias é para celebrar. As vitórias é como se fosse a confirmação do Senhor. Filho, confia. Filho, acredita. Filho, é como se fosse todo o teu esforço vindo nas vitórias. Porque a minha vida é essa. Às vezes é ganhar, às vezes é perder, às vezes é empatar. E às vezes a gente muito mais perde do que ganha. A gente mais perde títulos que a gente disputa do que ganha. E se você for se rebelar, ou você for questionar a Deus toda vez que você perde, você vai passar a sua vida inteira questionando a Deus, questionando as coisas de Deus, né? Então, para mim, o grande segredo foi sempre aprender a confiar, né? A minha mãe deixou esse grande legado para mim, de me ensinar a confiar, de me ensinar os princípios, que nem eu falei no princípio, de proteger aquilo que Deus tem me dado, que foi importante, de fazer propósito com Deus. Isso foi fundamental na minha vida, de participar das coisas de Deus, de participar da obra de Deus, de poder, que nem eu falei para eles, eu não tenho a condição que Ele tem de tempo de ir no lugar, mas Deus me deu a condição de abençoar e de fazer. Eu não posso me negar a fazer, eu não posso deixar de fazer, porque aí eu estou semeando também, eu estou abençoando também, eu estou participando, né, daquilo que Deus quer, e Deus se agrada disso, né? Acho que é isso, o que Deus tem feito na minha vida, o que Deus fez, e o mais legal é que eu creio que muita coisa Deus tem para fazer ainda, muita coisa Deus tem para fazer ainda, muita coisa Deus tem para fazer ainda, muita coisa. E eu, para finalizar, eu só queria deixar uma passagem aqui da Bíblia. Creio que tem muitos jovens nos assistindo, e também a todos que estão aqui. Lá no livro de Eclesiastes, no 11, do 9 em diante, diz assim:
Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração no dia da tua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus trará o julgamento. Afaste seu coração da ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Lembre-se do seu Criador no dia da tua juventude, antes que venha o dia difícil e se aproxime os anos em que você dirá: não tenho satisfação nele. Amém? Que você, jovem, possa lembrar do Senhor enquanto é tempo. Ser disponível para o Senhor enquanto é tempo. E ir até onde o teu coração mandar. Mas Deus deixou também uma repreensão. Mas em tudo Deus trará julgamento. Em tudo Deus te julgará. Sabe, eu posso dizer para você hoje, para vocês hoje aqui, que a minha melhor defesa que eu fiz na minha vida foi conhecer a Deus cedo. Essa eu posso dizer que foi a minha melhor defesa, o meu melhor chute. Eu não contei para vocês, mas quando eu sonhava em ser jogador, eu nunca imaginei ser goleiro. Eu era atacante. E eu era bom, fazia meus golzinhos, chutava forte assim e tal. Esse dia no tempo da seleção lá, não teve jogo contra a Argentina lá, e rolou um rachão lá, eu fui na linha, meti um golaço lá, não sei se vocês viram. Eu era bom, mas o Senhor mudou meus passos, mudou a minha jornada, o Senhor guiou meus passos. E um belo dia a gente foi jogar e faltou o goleiro. Eu era o grandão, o cara falou assim: não, vai você pro gol. Eu falei: não, mano, não sou goleiro. Não, vai você pro gol. Eu falei: tá bom então. E eu comecei no gol, comecei a fazer um monte de defesa no jogo, e tinha um rapaz lá fora olhando, que era de um time melhor lá do Acre, e falou assim: poxa, eu queria que você fosse lá no meu time para você fazer um teste no gol. Olha, ele falou assim: não, mas não sou goleiro não, o goleiro faltou hoje e eu fui pro gol. Ele falou: não, mas você é bom, vai lá. Eu falei: não, mas não sou goleiro, pô. Não precisa de um goleador não lá. Eu: não, goleiro. Aí eu fui, era sábado, passei o domingo pensando, eu falei: eu vou lá, né? Vou. Nada a perder, vou lá. Comecei a treinar no gol e fui. E virei isso, né? Aí às vezes eu fico perguntando assim: se eu não tivesse seguido a vontade de Deus ali naquele momento, se eu não tivesse tomado aquela decisão, eu não sei o que teria virado da minha vida. Então o fato de eu ser obediente, de eu ter uma mãe que buscou a conhecer e principalmente me ensinou, foi a melhor escolha da minha vida. É estar disponível para Deus. É estar disponível para Deus. É estar disponível para Deus. É buscar as coisas de Deus. É buscar entender. Porque eu falo assim: quando você aceita Jesus e que você passa a ser uma nova criatura, isso não te dá garantia de vida fácil, nenhuma, mas te dá garantia de vitória. Te dá garantia que tu vai chegar ao teu alvo, aquilo que Deus quer. Porque é impressionante como o Espírito Santo te convence de coisas que você jamais imaginaria que você pudesse ser convencido. Você começa a deixar para trás coisas que você jamais imaginaria que você pudesse deixar. Tem coisas na tua vida que você jamais imaginou que pudesse te fazer, que fazia tanto sentido para você, que hoje Deus tirou da tua vida, que você olha assim: cara, como eu carreguei tanto tempo isso nas minhas costas. É porque o Espírito Santo, ele te convence de que aquilo ali, não sou eu que vou te convencer, não é o pastor que vai convencer, é o Espírito Santo que vai te convencer. Quando Jesus fala que vai, mas que vai deixar o Espírito Consolador, mas que o mundo não conhece, Ele deixou para nós conhecer, e que nós faria coisas maiores do que Ele fez. Alguém aqui consegue imaginar fazendo coisas maiores que Jesus?
Mas a gente não faz porque a gente não acredita, né? Porque Ele falou. Porque Ele falou, Ele disse: se vocês acreditarem e se vocês confiarem, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Mas como Jesus é tão perfeito aos nossos olhos, e realmente é, a gente deve se constrange de pensar em fazer coisas maiores que a de Jesus. Mas Jesus deixou isso pra gente. Então a gente precisa abrir a boca, a gente precisa estar disponível e profetizar e falar e se colocar à disposição e fazer e ter coragem. Às vezes tem gente que tem muito menos talento do que nós, mas tem muito mais coragem e chega porque a coragem dele leva. E às vezes se envergonha de fazer, ou se envergonha de ser, ou se envergonha de ir. Aí eu tenho vergonha, eu disse para você, cara, eu queria ter, eu daria muita coisa que eu tenho para ter a tua ousadia, porque eu vivo no meio de gente que eu poderia falar muito mais. O pastor chegou para mim e falou: você vai ter que abrir a boca e tem que falar. Uns vão te chamar de maluco, mas outros vão receber, e é assim. Uns vão dizer que mas tu tá chato pra caramba, só fala isso. Mas para um vai servir. E é para esse que Deus quer falar, e é para esse, é só para um. Às vezes é para um, não é para 10, é para um. E a gente tem que conhecer a nossa posição, aquilo que Deus quer. E quando Deus me leva a lugares como Deus tem me levado, é porque alguma coisa Deus quer. Não é só porque eu sou bonitinho, eu sou bom goleiro. Não, é porque Deus às vezes olha mais do que isso. Deus não está olhando a minha aparência, nem se eu sou bom ou se eu sou ruim. Ele me leva a lugar para fazer a vontade dele naquele lugar. E eu não posso correr disso, por mais que me custe, por mais que às vezes ela sabe que para mim, às vezes eu sou um cara assim que eu não gosto de incomodar ninguém. Parece que tudo eu estou incomodando. Parece que tudo, eu não sei se eu vou falar com aquele cara porque eu acho que eu vou incomodar ele, não sei se ele vai gostar do que eu vou falar, mas eu tenho que falar porque Deus está mandando eu falar. E quando o pastor, mas a pastora me convida, eu tenho que vir, porque eu tenho que estar disponível para Deus, eu tenho que vir, eu tenho que vir. E essa disposição que faz a diferença na tua vida. Essa disposição é você ter compromisso com Deus para Deus ter compromisso contigo. É eu ter compromisso com Deus para Deus ter compromisso comigo. Eu sei o que vai acontecer na próxima partida. Eu sei que é um grande jogo, é uma grande decisão, e eu quero muito ganhar. Quero muito ganhar. Mas Deus é quem sabe. E Deus vai ser Deus independente de qualquer coisa. Deus vai ser Deus independente de qualquer resultado, de qualquer circunstância. Eu peço só uma coisa para Ele sempre que eu entre em campo: que eu possa fazer o meu melhor, que o inimigo não venha me atrapalhar, que o inimigo não venha tramar, que os anjos dele estejam naquele lugar, e o resultado eu não sei o que vai acontecer, não está no meu controle, mas o meu melhor tá. O meu melhor tá. Fazer o meu melhor dentro do campo tá no meu controle. É isso, eu preciso entrar em campo e fazer o meu melhor, fazer o meu máximo. O resultado é Deus quem vai fazer. E é isso, porque isso vai passar. Daqui a pouco o futebol acaba e a vida continua. E se eu deixar para fazer a vontade de Deus só quando o futebol acabar, talvez Deus fale assim: também agora é tarde, né, filho? Não é na hora que você quer não, meu filho. Tá achando que é na hora que você quer, né? E aí eu falo que às vezes não faz sentido então, né? Para que Deus vai me colocar em tantos lugares se não for para falar do amor dele e das coisas que Ele tem feito na minha vida. E quando eu venho aqui em cima, e quando eu recebo o convite para falar do amor de Deus e para falar das coisas de Deus, é com o único objetivo: se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na tua. Ele pode fazer na vida de qualquer um. Às vezes o que muda é a tua disposição para Deus. É se tu está disponível, é se tu está afim, é se tu está com vontade de ter um compromisso com Deus. Porque compromisso com Deus não dá para ter compromisso hoje e amanhã não. Não dá para ter compromisso hoje e daqui a pouco não. É compromisso. É estar ali à disposição para o Senhor. E isso fez diferença na minha vida. Em todo tempo. Em todo tempo. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, agradecer os pastores por essa oportunidade.
porque aqui mais uma vez foi feita a vontade de Deus, e que o Senhor possa guardar cada um de vocês, e que possa abençoar, e que vocês possam de fato estar disponível para fazer a vontade de Deus, a estar disponível para dar um passo para o Senhor, a estar disponível a experimentar algo grande da parte de Deus. Porque eu digo assim, se você até aqui tocou tua vida e às vezes ela não faz sentido para você, experimenta então colocar o Senhor na tua frente. Se até aqui você tocou a tua vida e você acha que nada está acontecendo, experimenta então de fato, assim, de todo o teu coração, botar o Senhor no comando da tua vida para tu ver a diferença. Essa é a grande diferença, é você estar de fato disponível e estar pronto para fazer a vontade de Deus em todo momento. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, porque apesar de toda a responsabilidade, é um privilégio poder falar do amor de Deus, poder ser livre para falar de Deus. Porque a gente vê tantos países, tantos lugares que você não pode abrir a boca e gritar e falar e louvar o Senhor, e você tem uma posição de que você serve ao Senhor, e a gente é livre. Nós temos liberdade. Nós temos liberdade para ir e vir aonde a gente quiser e falar do amor de Deus. O máximo que a gente vai se chamar é de chato. Esse cara aí é chato também, toda hora tá falando. Mas uma hora, sabe, você vai plantar e uma hora vai, né? Uma hora você vai ser aquele chato que vai convencer. E quando eu falo isso, ela sabe, quando eu gosto de falar as coisas, porque é uma cobrança para mim. Quando você vem aqui em cima e você fala, você está se cobrando, porque você precisa viver o que você fala. Eu não posso falar e não posso viver, e não tenho o que fazer. Então é para mim também. É para mim, porque é uma oportunidade. Deus tem me levado em lugares muito grandes, tem me dado a oportunidade de conviver com grandes pessoas. E eu preciso abrir minha boca para falar do amor de Deus a elas. Que nem a pastora falou aqui, eu preciso ir lá e orar pelas pessoas que estão enfermas e profetizar cura na vida delas, porque não vou ser eu que vou curar, vai ser Deus. Eu só preciso falar no nome dele. Eu preciso ir lá e falar em nome de Jesus, e não sou eu. Eu preciso entender que não sou eu vou ser usado para falar. Eu só preciso ser um canal. É o canal. Então é isso, amados. Disponibilidade para o Senhor. Disponibilidade. Deu grande passo. Vai começar mais uma semana. E eu tenho certeza que tem muita gente aqui que tem decisões a tomar, coisas a fazer, e às vezes não sabe por onde começar, ou não sabe fazer. Pede o Espírito Santo que te ajude. Pede o Espírito Santo que te dê entendimento e te dê as respostas que tu precisa. E principalmente, se até aqui a força do teu braço não deu jeito, experimenta deixar no controle de Deus, na vontade de Deus. Se o Senhor não der jeito, eu coloco a minha vida à prova aqui. Se o Senhor não der jeito para aquilo que tu espera, para aquilo que tu busca. Eu gosto de fazer esses desafios, eu gosto de fazer esses propósitos, porque engrandece a fé da gente. Engrandece a fé da gente, a gente poder apostar, a gente poder deixar nas mãos de Deus, a gente poder entender. Mas às vezes as coisas não acontecem da forma que a gente quer. A gente não tem que ficar bravo também porque elas não aconteceram como a gente queria, porque a vontade de Deus, ela é diferente da nossa. Ela é diferente da nossa. Porque se fosse da minha vontade, eu não estaria aqui hoje. Se fosse da minha vontade, eu seria atacante, eu sei lá onde eu estava jogando. Da minha vontade. Mas a vontade de Deus era outra para mim. E ela foi muito melhor, mais do que eu imaginei. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado ao pastor. Obrigado a vocês que vieram aqui hoje. Que o Senhor possa abençoá-la grandemente. Que vocês possam ter uma semana ricamente. Que as bênçãos do Senhor possam alcançar a vida de vocês. E que vocês possam ser cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, que vocês possam ter uma grande semana, uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém?
Deus não é bom? Pois você ora pelos corintianos e são paulinos para se converterem ao bom caminho. Brincadeira, queridos. O Everton falou muitas coisas com a vida dele, como ele já tem falado conosco com a vida dele. E você pôde ouvir da boca de alguém que teria tudo para não estar aqui, como ele disse, porque poderia estar vivendo, curtindo o sucesso que alcançou. Mas aí verdadeiramente nós vemos o compromisso de um homem de Deus. O Everton sabe, nós já conversamos poucas vezes em particular, que nós já tivemos aqui quase meio time, muitos. Infelizmente, o Everton, muitos que passaram por aqui, que eram famosos, hoje vivem separados das suas esposas, com dificuldades até na área financeira, talvez não de passar fome, mas de não viver a glória que chegaram a alcançar, porque deixaram a palavra, porque deixaram os princípios. E pelo que eu tenho visto no seu caminhar junto com a sua esposa, está aqui a esposa, de vez em quando o filho Lucas está com a gente, ele é um cooperador dos teens, e a filha, é uma vida com Deus, não é um momento com Deus, porque com Deus a vitória já é garantida. Nem sempre no futebol, como você disse, vai alcançar a vitória, porque tem um crente do outro lado, né? E aí? Eu falo assim, chega no jogo, que eu vejo um crente do outro lado, eu falei, hoje já a batalha é forte. Amém, Senhor. Hoje todo mundo sai vencedor, né? Às vezes eu jogar contra o Ricardo Oliveira, eu falo, meu Deus do céu, hoje é quem orar mais. O jogo inteiro. Glória a Deus, aleluia. Mas você não sabe de algo. Tá aqui meu filho Tiago para provar. Eu fui campeão, defendendo no pênalti na final. Tudo bem que era no condomínio onde eu morava, né? E tudo bem que mais a bola bateu em mim do que eu fui atrás da bola, mas fomos campeão na defesa do pênalti, né? Lembra, Tiago? Eles não sei o que aconteceu, mas eu defendi. Também acho que tinha mais crente do meu lado, certamente eram os 3 filhos jogando comigo e contra o resto do condomínio. Mas o que tem mais me impressionado, e foi por isso que eu creio que o Senhor nos deu essa conexão: seriedade, compromisso, que não é um dia, é uma vida. Não é querer exaltar o seu nome, mas o nome do Senhor. O seu, Ele mesmo exalta. O Everton falou algo, porque às vezes você está num time vencedor, você já é mais do que vencedor, mas algumas vezes tem um endemoniado no time. No time do Josué teve um endemoniado, Acã, que fez o que não era para fazer. Dentro de um time vencedor, eles perderam uma guerra, porque ele fez o que o Senhor disse para não fazer. Mas ele e a família dele foram destruídos. Mas o time de Josué é um time vencedor, mas eles todos perderam a batalha por causa de alguém que desobedeceu. Mas felizmente Josué, Caleb e os demais permaneceram naquilo que Deus disse. Por isso que eles, depois na outra batalha, tiraram a contaminação e continuaram a vencer e conquistaram a terra. Você não conhece a vida de outros que estão lá, e nem estou falando mal de jogadores, mas há um compromisso com Deus. E o que você disse eu fiquei muito feliz de ouvir. Você vai fazer o melhor no campo e principalmente fora do campo. Tiago Gomes, ele esteve nesse lugar de não poder falar o evangelho. Ele jogou na Arábia Saudita e não podia se falar do evangelho abertamente. Mas enquanto podemos falar, enquanto há tempo, temos que abrir a nossa boca. E você tem feito isso. Eu fico feliz. Eu sei que vai fazer cada dia mais. Tenho admirado o Everton no tempo de pandemia. Tão zeloso ele é pela vida dele, pela vida da família, que ele nem queria muito contato com os demais, porque ele sabia que ele podia se contaminar
com algo que iria prejudicar. Se ele, eu não gostei que você não veio uns dias não, mas sendo honesto, mas eu entendi. Sabe que muitas vezes a gente não gosta porque a gente não entende. Mas a seriedade de um homem na vida natural, para mim, simboliza que na espiritual tem a mesma seriedade. Mas eu entendi, porque o seu cuidado era com o seu trabalho, o seu zelo pelo que você faz. E foi prudência. Foi prudência. Sério em tudo que faz. Deus, Ele é correto em tudo que faz. Amém. Fiquei feliz pelo Espírito ter nos dado o desejo de te convidar para estar aqui, porque eu sei que pessoas foram alcançadas. Eu fui abençoado. Pessoas que estão nos acompanhando online foram abençoadas por causa do testemunho. Desde menino servindo ao Senhor, pai e mãe, ensinando o pai, o avô, ensinando o caminho, no caminho. Por isso Gomes, que é um homem que esteve no meio dos grandes também no futebol, está lá ensinando criança, se orgulhando de ser professor de criança, porque ele sabe que Deus deu a ele capacidade de influenciar jovens. Amém? E eu quero te dar um presente. Nós, pensando sobre o que dá, eu falei, o que dá para alguém que tem oportunidade de ter o que deseja no coração? Mas sabe, não é o valor em si, é honra. Talvez você, mas isso aqui eu podia comprar. Mas a honra que simboliza, homem nenhum pode comprar. Porque honra não se compra, se conquista, se recebe. Amém? Porque Deus teve que tratar comigo para aprender a receber. Quando pessoas começaram a ofertar na minha vida, eu pensava, eu não preciso. Mas Deus tratou comigo. Se você disse para mim, se você não aprender a receber, eu não posso te abençoar ainda mais. Eu sei que você é um homem que aprendeu a receber do Senhor. Mas sabe que vai chegar um dia que pessoas vão vir com ofertas em dinheiro, fazer, eu não preciso. Mas não é porque você precisa, porque a honra não tem preço. A sua posição diante de Deus não tem preço. Eu te agradeço por compartilhar da sua história. Amém. Eu já tinha acompanhado um pouco, sabia que você era zagueiro, né? Eu fui zagueiro dos bons, daquele tipo que passa a bola ou o cidadão. Os dois não passavam não. O pessoal tinha raiva de mim, assim, lá vem aquele, lá vem o tanque, para onde está apontado chuta. E às vezes era a canela do cidadão. Mas depois eu virei goleiro, melhorou ainda mais. Brincadeiras à parte, eu honro a Deus pela sua vida, por aquilo que você tem feito, e ainda por tantas coisas que você ainda vai fazer no Senhor. Amém? Depois você ora pelos corintianos, outro momento, amém? Assim que eles se arrependerem, amém? Mas eu vou confessar, eu fui sócio do Corinthians. Eu morei no Tatuapé, fui sócio. Mas quando chegou luz, chegou revelação, eu passei, quando era menino fazia as coisas de menino. Mas Deus nos libertou, amém? Eu quero que você ore por ele, amém? Você pode orar pelo irmão, amém? Esposa quer algo? Pai, em nome de Jesus, teu servo compartilhou daquilo que o Senhor mesmo o capacitou para fazer na vida, no esporte e diante do Senhor. E eu creio, Pai, que cada dia mais ousadia, liberdade no espírito vai tomar conta dele, ao ponto dele não conseguir mais nem ser tímido. Ousadia, liberdade pelo Espírito, pelo Espírito.